Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste domingo da Trindade, o nosso convidado será Manuel Serpa, o conhecido Comendador do Povo da Ilha do Pico. Mas a entrevista será mais à frente. Antes disso, temos a atualidade da Diocese açoriana. A Ouvidoria da Povoação vai retomar, no formato pré-pandemia, a solenidade do Corpo de Deus. O dia que é ponto alto das festas, a quinta-feira, tem programa preenchido, como adianta o pároco, Padre João da Ponte. Com a celebração da missa ao meio-dia, celebração essa que contará com a presença das crianças que vão fazer a sua primeira comunhão, vão receber Jesus na Eucaristia pela primeira vez. E vamos ter também uma celebração às 17 horas, às 5 horas da tarde, com a participação das várias paróquias da nossa ouvidoria. É uma novidade este ano, essa celebração, uma vez que a integração das comunidades paroquiais da ouvidoria era feita apenas na procissão. Este ano vamos fazer esta celebração, uma vez que junta muita gente na quinta-feira do Corpo de Deus, nesta Vila da Povoação, e este, sendo o dia maior da festa, faz todo o sentido que, sendo a festa do Corpo de Deus, a festa da ouvidoria, por excelência a festa da ouvidoria da Povoação, então haver a celebração da missa pelas 17 horas com a participação das várias comunidades, e o grupo coral é a expressão dessa unidade da própria ouvidoria, porque nós vamos ter vozes dos vários corais que temos nas nossas paróquias, e após a procissão, após a celebração da missa, que será presidida pelo Sr. Administrador Diocesano, o Padre Helder Mendes, sairá a procissão do Santíssimo Sacramento. A bênção do Santíssimo Sacramento será dada na Praça do Município, onde habitualmente, né, antes de termos tido a pandemia, se faz o tradicional sermão. É feito o sermão, sempre uma partilha, uma reflexão acerca do mistério da Eucaristia que se está a celebrar, e depois é dada a bênção do Santíssimo Sacramento. Neste ano de regresso à normalidade, a procissão conta com a participação especial dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Na sexta-feira, o feriado também é preenchido. Na sexta-feira teremos, é o dia do feriado municipal, vamos ter a celebração ao meio-dia, e pelas 15h30 haverá um momento de oração, chamada Via Lucis, com Maria, um momento de oração no Jardim da Santa Casa da Misericórdia. É uma forma também de partilharmos a festa com a presença dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, partilharmos a festa com os irmãos que estão doentes, com os irmãos que mais sofrem e que residem no lar da Santa Casa. E após esse momento de oração, os símbolos irão continuar a sua peregrinação rumo à ouvidoria do Nordeste. As festas do Corpo de Deus acontecem na paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus, na freguesia da Povoação, mas contam com a participação de toda a ouvidoria. A 26 de junho, a Igreja encerra o Ano da Família Amoris Laetitia. Também a Diocese de Angra estará em sintonia com a celebração em Roma, numa festa que se quer de união de todas as dioceses do mundo, como garante o Monsenhor José Constância, assistente do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar. É celebrado em Roma, mas ao mesmo tempo nas dioceses do mundo inteiro, e portanto também na nossa. E assim, com esta dupla celebração, há a comunhão da Igreja e também a facilidade as pessoas participarem, porque de facto não há possibilidade de todos irem a Roma. É Roma com o programa próprio e que todas as dioceses poderão seguir com as indicações que têm acerca do que se vai celebrar em Roma, depois com a celebração do Papa no dia 26. Consequência, nós também aqui na nossa diocese de Angra, aqui nos Açores, nós temos também, do dia 22 até o dia 26, estamos nesta dinâmica
O programa consiste em refletirmos em cada dia, no dia 22, 23, 24, 25, os temas que foram enviados para toda a Igreja, e nós também já enviamos aqui, na nossa Diocese, o Serviço Diocesano já enviou a todas as ouvidorias, temas que as pessoas podem refletir e rezar. Depois, no dia 26, nós faremos a celebração diocesana, que será na Igreja Matriz de Ponta Delgada, com a celebração ao meio-dia, para a qual estão convidados os casais e as famílias, enfim, da cidade e da ilha, e numa celebração que será feita em comunhão com Roma, com o encerramento que se está a fazer, ou que se fará em Roma, e que aqui na nossa Diocese será presidida pelo nosso administrador diocesano. Um ano com balanço positivo num serviço que se quer cada vez mais dos leigos. Continuamos o projeto Vinha de Trás, um projeto que é, no fundo, atingir as paróquias e atingir as ouvidorias. Portanto, consolidarmos os tais dois projetos, Pastoral Açores 165, que é um casal por paróquia, e também Pastoral Açores 17, que é um casal de ligação pelas ouvidorias, ou em cada ouvidoria. Eu creio que está crescendo esta consciência que, no fundo, e eu notei isto este ano, que a pastoral familiar está nas mãos dos casais e das famílias, e não na mão dos padres. E depois fizemos, sobretudo, o Dia Diocesano da Família. Foi também um acontecimento importante na Diocese. Foi o primeiro ano, foi a primeira vez que celebramos o Dia Diocesano da Família, enfim, com as dificuldades próprias de uma Diocese de território descontínuo, mas com esta consciência de que somos Igreja espalhada por 9 ilhas. E depois os outros trabalhos normais de contato com as ouvidorias, fizemos digamos, encontros de zona, com todos os sectores da pastoral familiar da Diocese, e estamos a criar, está em andamento, a criação de um Conselho Pastoral da Família. Será constituído pela equipa diocesana, será constituída pelos casais de ligação de cada ouvidoria e pelos padres que assistem a pastoral familiar em cada ouvidoria, bem como elementos representativos ou representantes dos movimentos familiares, dos movimentos familiares cristãos. Este Conselho de Futura que será, assim, digamos, o órgão que vai pensar, juntamente com a equipa diocesana, vai pensar a pastoral familiar na Diocese. Apesar das dificuldades, o sacerdote garante que foram dados passos positivos no que toca à pastoral familiar. Um ano pastoral sem bispo de Angra poderá trazer muitas consequências à Diocese e à Igreja nos Açores. Quem o defende é Renato Moura, colaborador do sítio Igreja Açores. Bom, isto realmente são demasiados meses. Isto já me parece muito complicado e não me parece encontrar-se para isto uma boa justificação. O anúncio já esteve cá há talvez para aí 2 meses, né? É evidente que isto cada vez se vão mais antilusão dos hábitos e os processos caducos, e de maneira que esta demora vai tendo consequências. É evidente que há que decidir, né? E há que haver uma escolha de um bispo que tem de ser alguém que realmente possa dar a melhor prova de solução dos problemas que a Diocese enfrenta, né? Não se podem manter as práticas tal qual estão, porque assim efetivamente não muda nada, e de maneira que é demasiado tempo nesta espera em que nada avança e afinal de contas cada vez se vai mais consolidando o estado de parado em que muitas coisas se encontram, não é? Um atraso injustificável, especialmente num período conturbado de pós-pandemia, em que a Igreja sofreu especialmente. Eu dá-me a impressão que isto cada vez vai contribuindo para que cada vez seja pior, ou seja, percebemos que a Igreja recuperou muito mal da pandemia, no sentido de que, enfim, as igrejas esvaziaram-se. Houve aqui uma altura em que parecia que a Igreja era a coisa mais suja que existia, de maneira que, enfim, funcionava tudo e as igrejas é que estavam fechadas. Enfim, acho que se foi um pouco longe demais nesta matéria. Depois as pessoas afastaram-se e de maneira que o regresso agora não está sendo nada fácil.
E de maneira que perante isto, ou se ou aparece o bispo que redinamiza tudo isto e se procura, enfim, recuperar um pouco o tempo perdido, ou então corremos o risco de, quando se quiser fazer alguma coisa, já não haver ninguém para fazer nada. De maneira que isto parece uma situação extremamente grave. Recorde-se que Dom João Lavrador deixou a Diocese de Angra depois de ser nomeado Bispo de Viana do Castelo em setembro de 2021. Desde então, a Igreja nos Açores está em sede vacante e a ser gerida por um administrador diocesano. A Diocese de Angra vai celebrar 3 jubileus sacerdotais no próximo dia 19 de junho. 25 anos, bodas de prata celebradas pelo Padre José da Encarnação Cabral, que agradece o seu ministério neste tempo. Partilho que me sinto imensamente agradecido a Deus pelo facto de me ter feito aparecer neste mundo, neste tempo, neste lugar, em particular numa família cristã, e ter semeado em mim desde muito cedo o gosto pela Igreja. Estou profundamente grato pela comunidade cristã que me serviu de berço, aos seminários menor e maior onde pude viver questionando a minha vocação, e expresso extrema gratidão pelas paróquias, comunidades e serviços que me foram confiados e me fizeram crescer não só humanamente, como cristã e espiritualmente. Entendo que ser pastor é servir o único bom pastor, Jesus Cristo. Ao longo deste 1/4 de século, bom Deus tem sido muito criativo com diversas situações para as quais tem estimulado a minha humilde e pobre capacidade de servir a Igreja. Tem concedido muitas bênçãos. Atrever-me-ia a dizer que é igual há 25 anos e hoje o servir. Simultaneamente, todos os dias são tempo diferente e contém diversas situações onde o serviço se encontra em constante surpresa e novidade. No tempo presente, o grande desafio que a Igreja vive é a grande interpelação das pérolas do Concílio Vaticano II. A vivência do cristianismo com o espírito das origens no contexto de pequena comunidade, onde os irmãos são fiéis ao ensino dos apóstolos, à fração do pão, à oração e onde põem tudo em comum. Reconheço agradecido que tudo isto tenho tido a oportunidade de viver no âmbito da iniciação cristã de adultos do itinerário neocatecumenal. O Padre José da Encarnação Cabral é natural da Ilha de Santa Maria e é professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Além disso, é membro da equipa da Pastoral da Comunicação da Diocese, colaborador da equipa sacerdotal que serve as paróquias de Santa Clara e Fagem de Cima e o responsável pela implementação do Programa Informático de Paróquias e Diocese. O Padre Francisco Sales Diniz, que regressou aos Açores há cerca de 2 anos, também celebra as suas bodas de prata sacerdotais, muitos desses anos dedicados aos mais novos. Portanto, 25 anos já são uns aninhos e a sociedade está a mudar muito rapidamente. Eu que me formei e orientei um pouco na linha da pastoral dos jovens, portanto, com a formação em Roma, na Universidade Salesiana, e de facto a sociedade mudou tanto a nível da juventude e da mentalidade. Os jovens, neste nosso tempo, em comparação dos jovens há 25 anos, estão muito mais afastados, muito mais aliados, com outros interesses, que não os interesses, portanto, a nível da religião. E por isso hoje está cada vez mais difícil chegar às gerações mais novas. Também vemos que cada vez há mais um afastamento da prática religiosa nas igrejas, porque as pessoas hoje têm tantas solicitações e tantas coisas que estão esquecendo mais de Deus. Portanto, isto é uma questão que já vem há muito tempo, mas que cada vez sentimos mais presente. Portanto, nós, quando nos ordenamos sacerdotes, temos as nossas expectativas, mas o importante é que nós não trabalhamos não é para nós, é para Deus. Portanto, nós semeamos em nome de Deus e Deus é que vai colher. Francisco Sales Diniz dá graças a Deus por uma missão tão sublime na Terra. Eu só tenho é que estar grato a Deus por me ter escolhido um pobre homem frágil para uma missão tão sublime. Portanto, porque ser sacerdote, de facto, é ser não só ministro de Deus, mas tornar o próprio Deus presente, o próprio Senhor Jesus presente no sacramento do altar. Portanto, ser uma verdadeira presença de Deus, uma continuidade
da missão de Jesus Cristo na Terra. O padre Francisco Salles é natural da Ilha Terceira e atualmente é pároco das Cinco Ribeiras e de São Bartolomeu dos Regatos, na Ilha Terceira. Pertence à Ordem dos Frades Menores Franciscanos. Há 60 anos, em 1962, era ordenado o padre Fernando Cabral Teixeira. Apesar de aposentado, colabora com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Lagedo. De 60 anos, destaca um momento de viragem. Habituado a paróquias mais pequenas e limítrofes, foi convidado a ser pároco de São Roque, num contexto muito mais urbano. Foi bom para mim, porquê? Porque eu sabia muita coisa apenas no pensamento e na teoria. E eu comecei a correr as ruas e comecei a descobrir que, afinal o meu sacerdócio não está a ser vivido devidamente. Comecei a escutar as pessoas, comecei a correr nas ruas, encontrava as pessoas, as senhoras, em horas vagas, como elas falavam, a quantidade de filhos, os problemas, e pus-me as mãos à cabeça. Não, a igreja tem que vir à casa das pessoas e nós, pessoas, ir à igreja. E aí, todos os problemas que eu procurei descobrir, começamos logo pelo planeamento familiar. O que antigamente, falar-se nisto, era um pecado mortal. Fizemos o planeamento familiar com uma enfermeira diplomata, diversos cursos de culinária, cursos de corte e costura, e as pessoas, portanto, começaram a aderir. Encontramos uma verba que veio da Comunidade Europeia. Houve a construção do centro social, onde acolhíamos as crianças, os bebés, a creche, o jardim de infância, apoio ao domicílio. Depois construímos uma casa para o sem-abrigo. Hoje sim, sou uma pessoa, sinto-me feliz como homem, muito mais feliz como sacerdote, porque eu, no dia que me ordenei, em que estava deitado na sede de Angra, só pedia ao Divino Espírito Santo: ilumina-me, estou em tempo ainda para seguir ou desistir. E nunca desistiu. E passaram 60 anos. O padre Fernando Teixeira, que atualmente colabora na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Lagedo, apesar de aposentado, foi durante quase 2 décadas padre de São Roque, na ilha de São Miguel, onde também serviu na paróquia de Santa Clara. É ainda o presidente da direção da obra do Padre Américo nos Açores e da Casa do Gaiato, na ilha de São Miguel. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Foundation, a Fundação, é uma série de ficção científica da Apple TV. A sinopse é de um império espalhado pela galáxia e cuja queda é prevista por um matemático. Depois desta previsão, caberá à Fundação preservar o conhecimento adquirido para que a humanidade se possa reconstruir no futuro. A inspiração vem dos livros de Isaac Asimov. Os efeitos visuais são impressionantes e o que os fãs do género podem esperar. Naves espaciais, mundos onde a construção humana está num grau muito avançado e até plantas e animais diferentes daqueles a que estamos habituados. É-nos apresentado um sistema de governo que é uma espécie de monarquia em que os líderes são clonados de um antepassado. A religião alimenta a esperança de algo novo. Com todos estes elementos, cria-se uma história coerente, apesar de haver 3 ou 4 linhas narrativas simultâneas. O ritmo é o do drama, centrado nos personagens e não nas peripécias, constituindo por isso uma experiência apelativa para toda a família. A grande surpresa é a de proporcionar momentos de reflexão sobre o sentido da vida, a mortalidade, a ética e a justiça social.
Nem tudo é perfeitamente coerente, mas convenhamos, isso seria sempre impossível. E a Fundação consegue mesmo assim ser superior à maioria dos produtos televisivos. A Fundação é altamente recomendada a quem aprecia ficção científica com alguma espessura. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores, em Domingo da Trindade, é o conhecido Comendador do Povo, Manuel Serpa, o nosso Museu Vivo da Ilha do Pico. É um prazer acolhê-lo neste programa. Vamos conversar, claro, sobre o Espírito Santo na Ilha do Pico e, em geral, a celebração do Espírito Santo nos Açores. O nosso convidado é formado em Teologia, exerceu funções eclesiásticas durante 12 anos, foi docente e deputado regional. Manuel Serpa, muito obrigada por aceitar este convite de ser o convidado deste Igreja Açores. Prazer é todo meu. Antes de mais, nos dias que correm, como é que podemos servir o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é algo de extraordinário, porque o culto ao Espírito Santo trazido pelos povoadores quase que desapareceu no continente, o sítio de onde vieram os povoadores. Nos Açores teve sempre um incremento acentuado, uma força enorme, naturalmente que as pessoas explicam pelo tudo aquilo que nos aconteceu, de ciclones, cataclismos, abalos, etc. E a fé, ou seja, o implorar o Espírito Santo fez parte da nossa história. É por isso que ele tem, de facto, uma força enorme, continua a ter uma força enorme nas nossas comunidades. Por exemplo, no domingo da Trindade, no Pico, há 15 sítios onde se celebra o Espírito Santo, onde se faz a festa da Santíssima Trindade. Portanto, é algo, de facto, de extraordinário. E a força do Espírito Santo inundou as nossas comunidades e foi com todos aqueles que emigraram por esse mundo fora, e onde houver um açoriano haverá sempre o Espírito Santo. Há características que, naturalmente, com o andar dos tempos, introduziram-se algumas características na vivência espiritual e social do culto ao Espírito Santo. O Espírito Santo teve um cunho de ajudar a pobreza, isso era fundamental. Aliás, começou a raiz do Espírito Santo, das festas, das celebrações do Espírito Santo, esteve precisamente aí, nas desigualdades acentuadas que havia no país, no caso concreto de Portugal e não só na Europa, das desigualdades sociais, no sentido de atenuar essas desigualdades sociais, ajudando os pobres ou quem mais precisava. E através dos tempos foi assim. Ainda não há muitos anos, havia, por esses Açores fora, a chegada da coroa da igreja no domingo de Pentecostes, havia uma fila de pessoas com a tigela na mão para receber as esmolas. Eu estou falando mais concretamente do caso do Pico, era isto que de facto faz parte desta conversa. Havia de facto uma série de pessoas com uma tigela para receber as sopas e pão e carne, e o mordomo nas salas fazia a sua refeição festiva ao lado de 12 pobres. Isso desapareceu no Pico. Desapareceu por completo, quase por completo. E porquê? Porque de facto há dificuldade numa comunidade, numa freguesia como a minha, onde eu estou, a arranjar 12 pobres. E portanto não há. Isso foi um sinal positivo da eliminação da pobreza a ilhas como o Pico, que tem de facto uma ligação muito estreita entre as pessoas, não tem grandes saltos sociais ou grandes desigualdades. E portanto isso desapareceu, quer um, quer outro. Mas pelo contrário, em vez de ter 100 pessoas, na festa tem 600 ou 700. E isso é fantástico, porque une as pessoas. O Espírito Santo traz as pessoas de longe, liga-as, une-as e faz com que as pessoas tenham um encontro fantástico sobre a égide do Espírito Santo. Este valor é incalculável, juntar as pessoas. E depois, nós notamos que o serviço ao Espírito Santo tem muitos jovens.
o que de facto não acontece noutras festividades. E que não acontece na igreja no geral, não é? É sempre essa a queixa da igreja. É verdade. Mas está cheio de jovens de avental ou com as camisolas, com os dizeres da qualidade do Espírito Santo, não é verdade? E eles prestam esse serviço. O Pico, e já agora nós entramos na nossa conversa, o Pico tem uma característica que é própria da ilha, então não só desta ilha, mas no caso concreto é uma vivência fantástica, que é o ter-se cantado em casa do Mordom durante a semana. O ter-se é cantado, portanto não é rezado, é cantado. As preces continuam como no passado as preces ao Espírito Santo. O convívio é fantástico, a presença de jovens é notória. Também não acontece, evidentemente, em outras festividades ou no âmbito da própria igreja. E, portanto, estas facetas são muito válidas. Estas facetas do serviço, do espírito de serviço com os jovens, apesar de nós lhe apontarmos alguns defeitos aqui e ali, quando bem concentrados e quando percebem, têm generosidade. E essa generosidade nós temos que aproveitá-la. Porque é de facto importante. Diz. Manuel Serpa, portanto, os valores do culto ao Espírito Santo são os valores cristãos. O Espírito Santo é um culto religioso, atrai todas as gerações, é a festa da partilha. Porquê é que a Igreja tem, portanto, tanta dificuldade em lidar com o culto do Espírito Santo? É porque as irmandades eram fortíssimas. As Irmandades do Espírito Santo remontam, lá por exemplo, o caso concreto de 1718 da crise volcânica que atingiu a São João, aqui algumas das freguesias do Pico, saiu da igreja de São Mateus um cortejo que tinha a coroa do Espírito Santo e a Irmandade do Espírito Santo, mais o padroeiro, foram até onde a lava escorria e prometeram, se a lava não atingisse bens e haveres e pessoas, dariam pão para a festa de São Mateus. E essa promessa é até hoje escrupulosamente cumprida. Portanto, reparem, já naquela altura havia uma irmandade e as irmandades foram sempre independentes, ou seja, houve sempre uma renitência da própria irmandade em ligava-se à igreja, mas apenas na cerimónia, não na administração dos bens, não na concepção das festas que faziam, nem na partilha. E, portanto, a igreja nunca conseguiu, talvez alguma vez tivesse essa intenção, se apoderar, digamos assim, das festas do Espírito Santo. Mas acho que é um erro da igreja, atenção. Fazer isso, ou sentir isso, é um enorme erro da igreja. A igreja não há interesse nenhum, neste momento, em pegar nas Irmandades do Espírito Santo. Se for necessário cristianizá-las, deixa passar a expressão. Há que fazer, mas acolhê-las, quer dizer, o indivíduo é mordomo do Espírito Santo, pode não ser assíduo na prática religiosa, mas vai daquela vez. Ainda bem que vai e mantém uma devoção ao Espírito Santo, uma ligação ao Espírito Santo. Há muita gente que cumpre promessas e também não é assíduo na prática religiosa. Mas cumpriu, mas prometeu. E isso é fundamental. É sinal de ter uma ligação a algo fora de si próprio. É a religião. Nós temos que entender o gesto das pessoas. E temos que acarinhar as pessoas que vêm e explicar-lhes, tentar explicar, para que eles se sintam, uma vez por ano, se sintam bem da casa de Deus e tudo isso de braços abertos. Nós não podemos ter outra atitude neste momento. A Igreja não pode ter outra atitude em relação às Irmandades do Espírito Santo. Se elas funcionam bem, se elas funcionam muito bem, cumprem escrupulosamente tudo aquilo que fizeram no passado, a partilha, tudo isso, eles esforçam-se durante o ano em reuniões, congregam pessoas à sua volta e praticam, de facto, aquilo que é fundamental. Eu acho que não há nenhum interesse, porque é interessante. Enquanto, e tu compreendes como eu estas coisas, enquanto muitas vezes a Igreja tem dificuldades em arranjar um adro, em pôr bandeiras, etc., em festas religiosas, eles é que fazem tudo, deixem fazer. O que é que eles não vão fazer?
Eles fazem tudo. Se calhar porque eu lembro muito bem, isto é um pormenor, mas isto é uma conversa amigável, um pormenor, e quando cheguei à Candelária fazia um grande esforço que as pessoas cantassem na igreja. A zona dos homens, naquela altura já havia a zona dos homens, nem um gemido havia. Eu ia aos terços do Espírito Santo, todos cantavam, porque a igreja era do padre e a festa era deles. Portanto, estes pormenores são muito importantes. Hoje, quando nós temos grandes problemas de prática religiosa na nossa igreja, mas é gravíssimo o problema de prática religiosa, nós temos que arranjar tudo aquilo que está ao nosso alcance para convencer as pessoas, para convidá-las e convencê-las. Não temos outra solução. Manuel Serpa, considera que os símbolos e os elementos pagãos que foram inseridos no culto ao Espírito Santo adulteraram de certa forma este culto? É possível que sim, mas não vamos esquecer de uma coisa. Durante estes séculos todos, a Igreja também apoiou-se, digamos assim, naquilo que existia na sociedade. Ou seja, a Igreja não ficou imune, não foi estática desde o princípio. Todas as movimentações que aconteceram na história, quer o Renascimento, quer o Búnker, todos aqueles movimentos tocaram na Igreja. Tu lembras-te e eu lembro-me também. Tanto bem, da gente cantar uma missa em latim com 10 anenes, porque era próprio da época. Isto depois foi simplificado porque nós estamos noutra época. Mas os fenómenos sociais também tocaram a Igreja não escapou aos fenómenos sociais. E por isso, os fenómenos sociais tocaram também as festas do Espírito Santo. E o grande problema estaria na folia, ou seja, as festas do Espírito Santo na folia. Depois a partilha dessa história das mulheres não vale a pena falar nisso, porque nós somos todos iguais e, portanto, não vale a pena falar disso. Agora, por exemplo, a folia foi sempre um problema. Os foliões e tal, porque também naquela altura há freguesias que não tinham filarmónica, nunca tiveram filarmónica. A maneira de expressar a sua alegria era numa folia. E compreendo bem, até a metade do século XIX, as folias, até dentro da igreja havia folia. A igreja aí, com toda a certeza, com razão, procurou minorar essa atitude ou essa prestação espiritual ou pagã. Quer dizer, eu não gosto muito do termo, porque nem gosto muito da diferenciação entre festas religiosas e profanas. Atenção, também não gosto dessa distinção, dessa coisa. Porque no Espírito Santo é muito difícil de conseguir separar, não é? De conseguir criar essa linha. Sim. O Espírito Santo fica mais difícil, mas nós temos dificuldades também noutros aspectos da nossa prática religiosa, e claro que nós temos a pouco e pouco corrigido. Mas, por exemplo, o que é que acontece hoje? São 2 foliões que vão à frente de um cortejo e cantam até algumas quadras de valor, e quadras não, ou versos de valor, e bastante expressivo. Eu não vejo nenhum inconveniente nisso. Se há paganismo nisso, eu não creio, não é nisso que há paganismo. Não é nessa manifestação que há paganismo. E também o profano, quer dizer, uma festa profana, uma filarmónica tocar é profana, porquê? Quer dizer, o que quer dizer profano? O que quer dizer religioso? Religioso é uma coisa, está estática, está dentro dali, daquela linha e daquela parede. Não, é bem assim. Quer dizer, a nossa vivência, se nós acreditamos que Jesus nos acompanha por todo o lado, não, ela está connosco aqui ou lá. A prestação de um músico a tocar numa filarmónica é um sacrifício que tem um valor enorme nestas alturas, em que as pessoas fogem e não querem partilhar nem participar. Porque é que esse gesto é profano? Não chega a perceber. Portanto, não vale a pena nós entrarmos por aí. Isto é uma opinião, claro. Acho que temos é que valorizar todos os aspectos da festa do Espírito Santo. Eu também não concordo com a introdução de coisas novas que vieram sobretudo do estrangeiro. Também não concordo. Não concordo porque isto não veio valorizar nem fortalecer a nossa vivência em relação ao Espírito Santo. Como por exemplo? Agora, diz? Como por exemplo? Como por exemplo a introdução que veio da América, de rainhas e coisas semelhantes. Quer dizer, portanto,
aqui na minha freguesia não temos isso, mas é claro que algumas pessoas acham que isso valoriza, isso, quer dizer, isso não é uma mácula, digamos assim, mas não é o genuíno das festas do Espírito Santo. Portanto, para manter a genuinidade, nós temos que fazer todo o possível para manter aquilo que é nosso. Quer dizer, aqui a Rainha Santa Isabel vai, mas isso há uma explicação lógica, e não tem rainhas nem nada disso, mas em alguns sítios a influência americana foi muito forte e porque as pessoas trouxeram isso e depois ficou em alguns sítios. Mas é claro que há muita gente que é capaz de aplaudir e de gostar de ver a pompa e a circunstância que rodeia um cortejo com vistoso, mas no fundo isso não reflete a genuinidade em relação à festa do Espírito Santo. O que é que o culto do Espírito Santo tem a ensinar à Igreja? Ou, ao contrário, o que é que a Igreja tem a aprender com o culto ao Espírito Santo? Eu acho que a Igreja precisa ter doação e altruísmo nas suas práticas, como as Irmandades do Espírito Santo têm. As Irmandades são um exemplo, quer dizer, houve uma votação, foi eleito um mordomo. O mordomo escolhe a sua direção. Faz um grupo muito grande de pessoas que partilham, que ajudam, mulheres, homens, crianças, e durante o ano preparam a sua festa. Mas são pessoas que se doam, são altruístas, são capazes de conjugar na vida o verbo amar. Quer dizer, também isso é verdade. São pessoas que não dizem de si e têm uma alegria enorme estampada no rosto por ajudarem os outros. Não é fácil, por exemplo, o que aconteceu agora com a pandemia. Por exemplo, aqui, estou falando aqui na freguesia onde eu resido, antes do almoço, 250 pessoas foram buscar as sopas, o arroz doce e tudo levaram para a sua casa. As pessoas não podiam vir o almoço. Mas tinha dezenas de pessoas metidas nisto, quer fora, quer no salão, quer dentro. Essa vivência é fundamental. E, portanto, a Igreja precisa ter dentro de si própria, para as suas organizações e para as suas festividades, a mesma, e não tem, a mesma aderência, a mesma força, a mesma vitalidade. Precisa ter. E, portanto, transportar toda essa que a gente reconhece nas pessoas, essa mesma atuação, essa mesma vivência, transportá-lo para a vida da Igreja, para mim, é muito importante. É uma lição que a Igreja tem de explorar, digamos assim, tentar, porque nós hoje vivemos num mundo complicado, um mundo onde o marketing aparece por todo o lado e a Igreja não se pode esquivar a isso. A Igreja tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para melhorar. Olha, eu dou-te um exemplo. Aqui o meu parco, o Padre Marco Martinho, a festa do Bom Jesus engoliu, entre aspas, a festa de São Mateus. E, portanto, no novenário de São Mateus, o que é que ele fez? Leva cada dia uma organização da freguesia, que era o grupo folclórico, que era a filarmónica, que era as irmandades, tem um dia para elas. É uma maneira de levar a gente à igreja. Claro, não iam. Evidente, da época de vindimas e tudo isto, não iam à igreja. E assim vão. A igreja tem que arranjar meios de levar as pessoas, porque é de facto desolador o que nós estamos a constatar. São igrejas vazias nas missas dominicais. E nós temos que fazer qualquer coisa para mudar isso. Temos que arranjar aquilo que a sociedade faz, para arranjar adeptos, por aqui e por ali. Também nós temos que fazer o mesmo. E, portanto, esta força do Espírito Santo tem que ser transportada para a Igreja. E a Igreja tem que entender o culto ao Espírito Santo como uma realidade especial. Porque as irmandades têm uma força enorme e é muito difícil que a gente quer destruir essa força, porque há casos na história que ajudaram a fortificar a vida das irmandades. Elas são independentes, têm força, administram os seus bens, vão sempre aumentando, de facto, as suas realizações, têm verbas próprias e, portanto, administram-se bem. E tem partilha, tem força e, portanto, isto é um exemplo para a Igreja. A Igreja tem que aprender também isto. Eles têm que dar aqui
aquelas pessoas que têm essa vivência no Espírito Santo devem tê-la dentro da Igreja. É preciso transportar essa vivência para a Igreja. E a Igreja tem que encarar o Espírito Santo não com uma coisa hostil, com hostilidade, mas de braços abertos e acarinhar as pessoas para que elas entendam que a Igreja precisa também deles e da sua força e da sua partilha. Manuel Serpa, já passamos o domingo do Pentecostes, durante esta semana esteve bastante ativo também nestes rituais de preparação do Domingo da Trindade. Depois de uma pandemia, que efeitos é que a pandemia deixou no culto ao Espírito Santo? Ficamos assustados com estas repercussões ou veio dar mais fulgor a esta tradição? O fulgor mantém-se. Agora, evidentemente que nós encontramos algum vazio, por exemplo, nos almoços do Espírito Santo, na partilha dos cortejos. Porquê? Porque as pessoas estavam em casa. Portanto, aqui esta freguesia, a minha freguesia de São Mateus, foi atingida, ainda hoje está sendo atingida de maneira. E, portanto, uma parte das pessoas, uma grande parte das pessoas ficou em casa. Não pôde partilhar nem participar. Portanto, a pandemia tem sempre repercussões. A pessoa não foi porque não estava em condições de ir ou então por receio de ir para um ajuntamento. Portanto, isso teve sempre... A pandemia teve repercussões em tudo. Na nossa vida, nas nossas organizações a que pertencemos e na nossa vida pessoal, se não há dúvida nenhuma. Teve repercussões e algumas bem perigosas, bem tristes. No próximo ano, acha que este medo da participação vai manter-se? Eu espero que sim, mas há casos já aqui onde eu estou, já da repetição ou a reinfecção da pandemia. É a segunda vez que têm, portanto é complicado. Se as pessoas já estiveram infectadas, passados 3 meses voltam a poder estar e estarão, é mais complicado. Bastante complicado, porque a segunda vez ou a terceira vez podem trazer alguns malefícios corporais importantes e, portanto, isso é mau. Portanto, eu acho que quando nós começarmos a ver que há uma segunda reinfecção, uma segunda infecção, quando nós começarmos a ver, vamos ter receio e se calhar vamos voltar às máscaras e fazer aquilo que fazíamos com o receio de uma segunda infecção. Se a pessoa que foi infectada uma vez tivesse a certeza que não era mais infectada, estava tudo resolvido. Mas não está. Até porque quase toda a gente já teve, não é? Manuel Serpa, o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. Gostava que deixasse uma mensagem aos açorianos neste Domingo da Trindade. Olha, eu gostava sim, eu deixo primeiro uma mensagem da ilha, porque é muito interessante a diferenciação da vivência do Espírito Santo de ilha para ilha. Isso é fantástico. É fantástico, isso complementa, de facto, a fé, a devoção ao Espírito Santo. No Pico há uma característica que eu gostaria de realçar, as rosquilhas, que são fruto da nossa pobreza. O Pico era uma ilha pobre, não tinha terra arável. Não é como a Terceira, eu bem conheço. Não é como a Terceira, porque no domingo passado o programa foi sobre a festa do Espírito Santo da Terceira. A Terceira podia fazer bolos, podia fazer... havia abundância de carne e tudo isso. No Pico não. O Pico era uma ilha pobre de terrenos, onde a pedra era rainha e era dominante. Então foi necessário fazer uma lembrança. Meu pai chamava uma relíquia. Era uma relíquia que a pessoa levava. Portanto, essa característica mantém-se intensa e viva no Pico. Dar uma rosquilha a quem passa. Dar uma lembrança. É uma relíquia que a pessoa leva fruto daquilo que nós podíamos dar mais. Dávamos essa rosquilha. E por isso, eu creio que a grande mensagem é que todas as ilhas dos Açores, na diversificação das festividades do Espírito Santo e na profundidade da sua devoção, têm características próprias. Isso ajuda o nosso espírito da açorianidade. E é muito importante que os açorianos estejam unidos, não só nas festas do Espírito Santo, mas sempre, todos os dias,
Foi Ele que uniu, foi Ele que juntou e foi Ele que espalha os seus dons. E eu, para terminar, digo só, nós neste momento, no mundo, em todo o sítio, precisamos dos dons do Espírito Santo. Sobretudo, a paz e a abundância. E precisamos também todos uns dos outros. Muito obrigada, Manuel Serpa, por ter sido o nosso convidado desta semana. Desejando a todos os açorianos um excelente domingo da Trindade. Estamos de regresso para a semana com mais atualidade da Diocese e mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.